Oi pessoal, Breno Guerreiro de volta. Hoje a gente vai falar de um assunto que causa até arrepio em quem viveu na década de 80 e na década de 90, que é a inflação. Antes de tudo, vamos entender o que essa palavra quer dizer. A gente vive num período de inflação quando a gente percebe um aumento generalizado dos preços dos produtos. E por que a palavra generalizada é importante? Se você for no supermercado, por exemplo, e ver que o preço do abacate aumentou, isso não quer dizer que está tendo inflação. A inflação precisa que tenha um aumento geral dos preços. Isso quer dizer então que os preços estão inflando, por isso que é chamado de inflação dos preços. Ou seja, a gente precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produto. Por isso que pode ser entendido também a inflação como a desvalorização da nossa moeda. Essa inflação dos preços pode ser uma consequência dos aumentos de custo de produção, seja o aumento do salário dos trabalhadores, o aumento da energia elétrica, dos combustíveis, dos insumos que são utilizados para produzir um produto. Mas há também a possibilidade da inflação dos preços por conta da famosa lei da oferta e da procura. Você se lembra da greve dos caminhoneiros de 2018? Como praticamente todos os produtos no Brasil são transportados por caminhões, a greve afetou os estoques dos supermercados, os estoques dos postos de combustíveis. E qual foi a consequência disso? Os supermercados, os postos de combustíveis, notando a alta demanda e a escassez de oferta, começaram a aumentar os preços e isso se refletiu na inflação. Existe ainda a inflação monetária, que é considerada por muitos a real inflação. Ela é consequência da emissão de mais dinheiro para o governo. Assim, o que a gente percebe de aumento de preço nos produtos não é a inflação em si, mas uma consequência da inflação monetária. Hoje em dia, como o dinheiro não tem mais lastro, quem define a quantidade em circulação é o governo. Em geral, ele deve acompanhar mais ou menos o crescimento da economia para não haver distorções. Se o governo emitisse dinheiro de forma descontrolada para quitar sua dívida, haveria um grande aumento na inflação. Esse é exatamente o mesmo motivo pelo qual o governo não pode simplesmente ligar sua máquina de imprimir reais e sair distribuindo dinheiro para todos os pobres do país, porque aumentaria a inflação. Como uma curiosidade, dizem que o consumismo brasileiro é uma consequência da hiperinflação dos anos 80 e 90. Na época, quando as pessoas pegavam um pouco de dinheiro, saíam correndo para trocar em bens ou produtos, porque sabiam que o dinheiro ia desvalorizar de forma muito rápida. Então isso aí gerou uma cultura de não economizar o dinheiro, de não guardar o dinheiro para o futuro. Hoje o Brasil tem uma inflação controlada. Apesar de ser um valor pequeno com relação ao que já foi lá atrás, a inflação ainda está aqui e ela vai corroendo o nosso dinheiro aos poucos. E por último, o que a gente pode falar da inflação é que existe um círculo vicioso de inflação, o que é chamado de inflação inercial. Isso quer dizer que os preços são reajustados ano após ano com base na inflação do período anterior, mesmo que não tenha uma justificativa para isso. Vamos tomar, por exemplo, o aumento do nosso salário. Ele se dá com base na inflação do período anterior. E as empresas, as indústrias, precisam repassar esses custos ao produto final, aumentando o seu preço. Então, quando o produto chega ao mercado com um preço mais elevado, ele ocasiona um aumento da inflação. Assim, a inflação causa um aumento dos salários, que causa um aumento dos custos de produção, que causa um aumento no preço dos produtos e novamente a inflação, fechando assim um ciclo. Por que simplesmente o governo não define como uma meta para o país uma inflação zero? Muitos economistas defendem que um pouco de inflação é positivo, porque mostra que está tendo uma atividade econômica no país. Imagine um caso que o país tem inflação zero ou até mesmo inflação negativa. Você, como consumidor, iria esperar o preço dos produtos caírem para comprar, então você ia acabar freando a economia, não ia pôr o seu dinheiro para circular. Então é dito que a inflação é como se fosse um termômetro da economia. Não é bom que ela seja nem muito alta, mas nem muito baixa. Mas como que a inflação é medida? No Brasil, o índice oficial de inflação é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um índice que é publicado mensalmente pelo IBGE. O IBGE analisa o preço de mais de 400 itens considerados de primeira necessidade, distribuídos entre alimentação, transportes, vestuário, habitação. E a variação média dos preços desses itens é refletido pelo IPCA. Agora vamos falar um pouco em número para vocês terem sensibilidade de qual que é o valor da inflação no Brasil. Em julho de 95, quando o Plano Real, que conseguiu conter a inflação, completou um ano de existência, a inflação estava em 30% ao ano. Se você for acompanhar no gráfico, você vai ver que em 99 ela chegou a 2% ao ano. Nos anos seguintes, a inflação ficou oscilando entre 5% e 7% ao ano, com alguns pontos acima e alguns pontos abaixo. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o último dado que eu tenho publicado é o de agosto de 2019, em que a inflação estava em 3,43% ao ano. Bom, mas como a gente não está aqui para se tornar economista, mas sim para administrar melhor o nosso dinheiro, o que eu preciso que você guarde é que a inflação está aí, ela ainda existe e ainda corrói o nosso dinheiro. Então vamos para a parte prática agora. O que a gente tem que manter em mente? A gente tem que ter em mente o poder de compra. E o que seria isso?
Como os preços dos produtos aumentam continuamente, o nosso salário costuma aumentar na mesma proporção para que a gente sempre possa comprar a mesma quantidade de coisas. E isso deve acontecer também com o nosso patrimônio e com os nossos investimentos. Se o seu investimento não rende nem acima da inflação, ele nem pode ser considerado um investimento. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro para entender. Vamos supor que você define que você precisa de 1 milhão hoje para parar de trabalhar e viver tranquilamente, e que você pensa em acumular esse valor ao longo de 20 anos. Mas será que daqui a 20 anos, quando você alcançar o seu 1 milhão, ele vai ter o mesmo poder de compra e você vai conseguir viver tranquilamente com ele? Provavelmente não. Você não pode se esquecer da inflação, que ela vai aumentar o preço de tudo até lá. Então vamos usar como referência a inflação de 4% ao ano, que é a meta do Brasil. Vamos pegar o nosso 1 milhão de reais hoje no valor presente que você definiu e levar 20 anos para o futuro a uma taxa de 4% ao ano. Se você fizer aquela conta que a gente mostrou nos vídeos anteriores, você vai ver que daqui a 20 anos, para manter o seu poder de compra, você precisa de 2.190.000 reais. Então, para viver daqui a 20 anos exatamente do jeito que você pensa em viver hoje com 1 milhão, você precisa ter não 1 milhão, mas 2.190.000. Você vai achar na internet várias tabelas que mostram quanto você deve poupar por mês, ao longo de quanto tempo para atingir o seu primeiro milhão. O problema é que a grande maioria dessas tabelas não leva em conta a inflação, então pode ser que quando você atinge o seu milhão, ele não valha mais a mesma coisa. Quer mais um exemplo sobre o nosso poder de compra? Vamos falar sobre o saudoso Kinder Ovo. Quando ele foi lançado lá em 1994, o Kinder Ovo custava 50 centavos. Hoje você vai em qualquer lugar e você vê que o Kinder Ovo está custando 6 reais. Você pode olhar e falar, isso é um absurdo o Kinder Ovo custar 6 reais. Tá custando 6 reais. 6 reais tá aqui. E o que justifica esse aumento? É a ganância do fabricante ou do dono do supermercado para aumentar seu lucro? Não, simplesmente a inflação. Em 94 o salário mínimo era de 64 reais. Hoje o salário mínimo é de 998. Então, em 94, com o salário mínimo, você conseguia comprar 128 Kinder Ovos. Hoje, com o salário mínimo, você compra 166. Desde 2007, por uma política do governo, o salário mínimo aumenta acima da inflação, justamente para aumentar o poder de compra da população. Só mais um exemplo para a gente fechar essa questão de poder de compra e inflação. Em 1994, segundo o DIEESE, uma cesta básica custava R$ 68 reais, e o salário mínimo, como a gente já falou agora há pouco, era 64. Então, basicamente, um salário mínimo dava para comprar uma cesta básica. Hoje, pelos dados que estão sendo publicados, uma cesta básica está custando na faixa de R$ 400 reais. Então, com um salário mínimo de 998, praticamente um salário mínimo compra 2 cestas básicas e meia. E falando especificamente na questão de investimentos, por que a gente tem que ficar de olho na inflação? Se o seu investimento render abaixo da inflação, mesmo que pareça que o valor aumentou alguma coisa, você está perdendo dinheiro. Na verdade, você está perdendo poder de compra. Então, vamos supor que você ponha R$ 1.000 no investimento, que vai te dar um retorno de 1% ao ano. No final desse ano, como a gente aprendeu a calcular lá atrás, 1% de R$ 1.000 dão R$ 10. Então, você vai resgatar no final de um ano R$ 1.010. Considerando a inflação de 4% ao ano, que é a meta do Brasil, depois de um ano, para manter o poder de compra de R$ 1.000, você deveria ter R$ 1.040. Então, se você com esse investimento, na verdade você não está ganhando R$ 10, você está perdendo R$ 30 em poder de compra. Então a palavra-chave que a gente tem que guardar disso aqui é o ganho real. Vocês vão ver muito falar nisso em investimento. Ganho real é o ganho que você tem acima da inflação. Então, na próxima vez que você for num banco e te oferecer algum tipo de investimento que te fale assim, você põe um pouquinho de dinheiro todo mês e resgata tudo no final corrigido, pergunte, corrigido por quanto? Quanto acima da inflação? Existem muitos produtos nesses bancos que sequer superam a inflação. Então, na minha opinião, eles nem poderiam ser chamados de investimentos, porque você está perdendo dinheiro e não ganhando dinheiro. Se eu fosse dar uma recomendação só para vocês de tudo sobre investimentos, minha recomendação seria, nunca se esqueça da inflação, sempre pense no seu poder de compra. Então, por hoje é isso, pessoal. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar quais são as ferramentas que o governo tem para controlar a inflação. E eu não quero que você esqueça. Não se esqueça da inflação, não se esqueça do seu poder de compra e foque no ganho real. Um abraço, até a próxima. Tchau.